Agora sim. Não, tá. Eu vou fazer uma abertura, mas assim, ó, vamos só conversar, de boa, tá bom? Ô, Nanda, pra chegar aí uns Eu uns dou 40 minutinhos, um aviso. vai dar uns cortezinhos top. Pode ser? Pode ser? Pode. E aí, meu povo, tudo bem por aí? Por aqui tá 100% e hoje especial demais, tá? O Coffee Conversa hoje vai ser, como é que eu posso te dizer assim, inspirador. Porque eu recebo aqui para tomar um café aqui no melhor café de Porto Belo, que é a Lu Arcari Café, tá bom? Com uma tecnologia avançada, brincando, mas estamos chegando lá. Que é da Pixel Soluções também, nosso agradecimento ao nosso parceiro. E eu recebo aqui para trocar uma ideia, tomar um café bem especial, o meu amigo, meu irmão, Emerson Stein. Meu querido, muito obrigado por aceitar esse convite. Meu amigo Ed e a todos que estão nos assistindo no dia de hoje, nesse café contigo e essa conversa, esse bate-papo. E nada mais de que falar da nossa história, conversar um pouquinho, falar do nosso trabalho. E você que conhece tanto e conviveu tanto conosco, tenho certeza que vai ser um bom café. Ô Emerson, geralmente a gente procura, como eu tenho falado em outras conversas, as pessoas perguntam, a gente não pega um release para contar? Geralmente eu estou chamando o pessoal que eu conheço e eu gosto de ouvir as histórias das pessoas também, algumas coisas que eu não sabia, como eu comentei ainda há pouco, do nosso amigo Lúcio, que eu não fazia ideia que ele era funcionário público, que foi, né, quando veio para cá, uma história fantástica. Assim como a Lu Arcari, que eu conto em todos que eu falo, que eu acho muito legal, porque na minha cabeça eu achava que ela tinha o primeiro café dela foi em Bombas, nada a ver, ela sempre foi em Porto Belo. Eu achei muito bacana essa história. E você é um são cara pessoas, e também são pessoas empreendedoras e pessoas inspiradoras. Exatamente. O Lúcio, a Lu e tantos que nós temos aqui na nossa cidade. Pessoas que acreditaram na cidade de Porto Belo muito antes e claro que abriram seu comércio aqui, como o Lúcio, e que esperaram um momento, principalmente da cidade, né, de ter aquela transformação que a gente também vai falar um pouquinho depois. Ô Emerson, vamos a fundo que o povo, muita gente conhece. Gente, se você não conhece, tu não faz ideia. Eu estou conversando com um cara que ele tem uma história aqui em Porto Belo. E eu costumo falar, e a gente costuma ouvir, Emerson, que existe Porto Belo antes e depois do Emerson. O Emerson já foi prefeito aqui em Porto Belo, mas eu quero voltar um pouquinho antes. O Emerson é natural de Blumenau, né? Isso mesmo, nasci em Blumenau, 1975. E a gente sempre fala, meu pai sempre fala, o Totonho, quando for a Blumenau, diz que você nasceu no Hospital Santo Antônio, lá em 1975. Não, pai, pode deixar que eu falo. Então é história, né? Eu nasci em Blumenau, a gente veio para Itajaí posteriormente, eu tinha 3, 4 anos de idade. E após isso viemos para Porto Belo. Quando eu veio para Porto Belo eu tinha 6 anos de idade. Eu fiz meus 7 anos de idade aqui em Perequê, onde a gente teve a nossa primeira morada. E ali começou toda uma história. Então eu nasci em Blumenau, Itajaí e Porto Belo. E o pai procurava o quê? Uma cidade mais próxima e mais perto de onde ele trabalhava. Ele trabalhava com medicamentos, venda de medicamentos da época, e Porto Belo ficava no meio das regiões onde ele ia, para o norte e para o sul. Por isso a escolha de Porto Belo. Então a gente reside aqui, eu tenho 51 anos hoje, então há 45 anos aqui em Porto Belo. E meu pai é nativo daqui, o Totó é nativo de Porto Belo, nasceu aqui no Perequê, e minha mãe veraneava aqui, né? Aqui eles se conheceram, na época que não tinha nada, não tinha energia, não tinha pavimentação. Então aqui nós temos uma história cravada nessa cidade. Ô Emerson, quando eu comecei a fazer stalk, muitas pessoas já chegaram a me perguntar, ué, tu vai falar de política? Daí eu sempre falo, politicagem não, mas a política ela é importante. E principalmente quando a pessoa pensa, porque a gente tem que olhar as políticas públicas, que as pessoas querem entender isso. E por que eu convidei? Fiz questão de convidar, primeiro porque a gente é amigo, antes de qualquer coisa a gente é amigo, te considero demais, tenho orgulho de falar que sou teu amigo, tenho orgulho de falar que trabalhei contigo e tenho orgulho de falar que estou contigo e vou estar contigo o tempo todo, certo? Mas eu queria que tu comentasse pro pessoal assim, porque o Emerson não surgiu do nada, não surgiu tipo, eles falam, surgiu das cinzas, como a gente fala, do nada aconteceu, não foi do nada. Não, Porto Belo tem o Emerson, né, que tem essa história de ter vivido aqui, ter conhecido a cidade do Araçá, ao sertão do Valongo, muito novo.
E eu fui introduzido na política pelo meu pai. Meu pai foi 3 vezes vereador na cidade de Porto Belo, onde eu acompanhei ele nessa trajetória, nesse dia a dia, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, e numa época que era uma política muito de rivalidade. Ou era ou não era, ou você era a situação ou era a oposição. E eu vi aquilo e eu achava que não deveria ser assim. Né? As pessoas deveriam conversar, deveriam interagir, deveriam pensar na cidade, pensar nas pessoas da cidade. Mas cada um tinha a sua posição, cada um tinha o seu jeito, e isso é história, e a gente aprende com a história. Né? Então eu fui secretário municipal, eu fui vereador na cidade, e sempre tive o sonho de ser prefeito da cidade de Porto Belo. Por que o sonho de ser prefeito da cidade de Porto Belo? Para ser prefeito, para dizer que era prefeito, ou para ficar bem de vida, nada disso. Era para chegar e poder ajudar as pessoas da forma que eu queria ajudar. No momento difícil, dificuldade da pessoa, que precisasse de um exame, ter no posto de saúde, ter na nossa saúde, de realizar uma obra importante, um projeto, como nós temos aqui em Porto Belo, que foi instituído por nós após sermos prefeitos, que é o projeto Ouvir Mais. O projeto Ouvir Mais é dar dignidade às pessoas. Então as pessoas recebem o aparelho auditivo e elas voltam a ter vida. E assim tantos outros que a gente fez, mas é uma trajetória muito difícil, de muitas renúncias. A política, ela existe muitas renúncias. Você deixa a família de lado muitas vezes para estar com as pessoas, para estar cuidando das pessoas, da cidade. Mas isso foi o quê? Foi um desejo. Tinha que ser assim. Tinha que se doar. E eu me doei. Me doei muito ao que eu fiz, tanto que a gente teve o resultado que teve. E nós fomos de prefeito a deputado estadual, secretário de Estado. Então isso é uma história que, como falei, teve muitas renúncias. Teve dias e a gente não tem um café para tomar, mas a gente ajudava as pessoas. A gente tinha um carro que andava muito, né? Atendia as pessoas mesmo antes de ser vereador. Então essa história muitas pessoas não sabem hoje. Algumas pessoas sabem lá atrás, como você, que lembra dessa história. Né? Que saía às 5 horas da manhã para levar uma pessoa no hospital e voltava às 3 horas da tarde. E muitas vezes não tomava café. Mas isso era porque a gente queria ajudar as pessoas. E eu pensava, por que não tem em Porto Belo? Por que a gente não consegue em Porto Belo um exame? Por que a gente não consegue um atendimento rápido na oncologia, ou um exame de ressonância, um exame de tomografia? Então, é por isso que eu decidi me dedicar à vida pública. Então, esse é o P maiúsculo, P de política, P de pública, P de vida pública. Porque se não for para isso que você for, se você não tiver amor para aquilo que você se propõe, você nem deve participar. Eu até tenho comentado bastante, porque eu sou uma pessoa que eu defendo. Eu defendo, assim, as pessoas que eu conheço a história, que eu sei o que passaram. Até nós estávamos comentando, porque o Lúcio, eu lembro que quando ele saiu, porque até tem um corte lá, o pessoal olhar, vai ver lá, que ele conta que ele saiu de uma sala de 40 metros quadrados para uma sala de 400 metros quadrados. Só que ele conta o processo que ele teve, a coragem que ele teve, e as pessoas falam muito de repente ele tá ali, de repente o cara chegou, entendeu? E eu lembro que eu tava conversando com a pessoa, e a pessoa fala assim, tu viu que estranho, né? O Lúcio tá assim, eu disse estranho por quê? Porque ele trabalha. Aí por que eu puxo esse assunto? Porque as pessoas não sabem, mas eu lembro de uma história que, cara, eu não lembro quem é que contou, mas eu lembro da história. Tu tava de candidato, eu acho que foi aquela eleição de 2012, que foi, e aí a gente tava junto contigo, a gente não conseguiu alcançar o objetivo, mas a pessoa conta que no outro dia te encontrou na ponte de Floripa, levando alguém pro médico. Tipo, é compromisso. Compromisso. Não foi aquela coisa tipo, se eu for eleito, beleza, se não for eleito, vão todos se lascar. Não. Verdade. Mas coração, né? E isso aconteceu mesmo. Aconteceu porque passou a eleição, perdemos a eleição, mas o trabalho continua. Claro. Mesmo perdendo. Então isso realmente aconteceu. No outro dia a gente estava levando a pessoa para ser atendida. E isso nos fazia superar, né, aquele momento de derrota. E continuamos trabalhando, acho que é isso. E a gente fala, sempre muito trabalho, muita dedicação, porque se você não trabalhar e não se dedicar, você não alcança o objetivo. E eu sempre falava e dizia
falava para os amigos, falava para a minha família, se for para dar certo, que as portas se abrissem naquele momento de 2016. Então a gente estava com muita dificuldade naquele momento de fechar uma coligação, de alguém te querer. E a gente tinha no meio político muitas pessoas que também queriam. Sim. E todo mundo pode querer. E eu sempre pedia que se fosse para dar certo, que não fosse só para dar certo para ganhar uma eleição. Para ganhar uma eleição, qualquer um pode ganhar uma eleição. Mas se fosse para dar certo, que a gente ganhasse para poder realizar. Para poder fazer algo para aquelas pessoas que precisavam. E realizamos, né? Realizamos, e na saúde foi um marco histórico, né? Porque a gente, quando entrou no município de Porto Belo, e aí não vou falar aqui porque também não me interessa mais, mas nós realizamos um trabalho de que nós destinamos, a partir daí, recursos do orçamento para a saúde. Aumentamos o repasse para os exames, para a tomografia, para a ressonância, para a colonoscopia, para o ultrassom, tudo isso. A gente conseguiu realmente fazer com que aquilo andasse. E isso é o mais importante. A saúde das pessoas, como o projeto Ouvir Mais, como o projeto Mãe Porto-Belense, que é a mãe que faz todo, né, faz todo o seu, os 9 meses ali de acompanhamento, o pré-natal, recebe um kit do município de Porto Belo, né, com a banheirinha, Sim. com tudo que tem necessário, eles recebem também. Então, isso é um projeto também. É um projeto de ter os equipamentos necessários para as pessoas que às vezes ficam acamadas, não tem uma cama, não tem uma muleta, não tem... Então, isso tudo a gente tinha e a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Mas o principal de tudo, eu acho que a partir do momento que entramos no município de Porto Belo, é fazer com que as pessoas se conscientizassem que Porto Belo precisava viver um novo momento. E virar uma página de que Porto Belo era só passagem para Bombinhas ou entrada para Itapema. E isso a gente conscientizou o quê? O nosso time. Nosso time de secretários, nosso time de vereadores, que todo mundo entendeu que nós precisávamos trabalhar e mostrar. E eu sempre acompanhava esse crescimento, acompanhava essas decisões. Todo final de ano a gente fazia uma pesquisa para avaliar como estava o governo. E o governo, graças a Deus, a gente mantinha, né, sempre em crescimento. E aí veio, né, o momento da pandemia, mas depois veio a reeleição. Então, tudo aquilo de renúncia, tudo aquilo que foi uma trajetória difícil, foi de dificuldade, valeu a pena. Valeu a pena porque a gente conseguiu o objetivo em 2020 de nos reelegermos em Porto Belo, com a segunda maior eleição do estado de Santa Catarina, com 83%, elegendo naquele momento 10 vereadores da nossa coligação, de 11, e posterior a isso a gente continuou o trabalho, né? Mas vai se reeleger e a coisa vai desanimar, Não, é mais trabalho, porque tínhamos outros objetivos. De quê? De ser candidato a deputado estadual em 2022. Aí tu ficou de suplente de deputado. Aí nós renunciamos o mandato. Sim. E aí tem toda uma história, porque tudo isso que iniciou lá em 2016, em 2017, primeiro de 2016, esse ano faz 10 anos da nossa eleição em 2016. Dia 4 de outubro, se eu não me engano, não, dia 2 de outubro de 2016, 2026 fazem 10 anos da nossa eleição. Uma eleição que algumas pessoas não acreditavam. E também não acreditavam no nosso mandato. Muitas falácias, muitas bobagens. E nós mostramos para a sociedade de Porto Belo, para a nossa gente, que precisava dessa atenção, Porto Belo precisava voltar a sorrir, e a gente fez isso. Fez isso quando a gente incrementou o Festival do Camarão, fez isso com as obras importantes que saíram. Eu ia falar agora do Festival do Camarão, eu ia comentar, porque foi as pessoas perguntam do Festival do Camarão, vocês fizeram todas as edições? Eu disse, não, o Festival do Camarão teve 2016 não teve, até por questões, não precisa falar também. Em 2017, quando tu veio, eu lembro que a gente sentou para conversar e tu falou, eu quero popularizar essa festa. É isso aí. E aí, na verdade, e foi isso também, foi o Festival Gospel que nós idealizamos e vários outros eventos para movimentar a cidade, mas as obras importantes que saíram no papel. E aí a gente conseguiu uma reeleição e aí, na nossa renúncia, nós renunciamos o mandato e o vice-prefeito também renunciou o mandato. E aí tivemos uma eleição suplementar, onde o presidente da Câmara na época, o prefeito Joel, hoje, tivemos que realizar uma eleição suplementar com a saída do vice-prefeito, e aí elegemos o Joel naquele momento com 78%. E reelegemos o Joel em 2024
Nós estamos em 2024 24, é. com 87%. Mas isso não se constrói só nessa eleição de 2024. Isso se construiu um legado desde 2017. E isso não foi comprado, isso não foi por troca de favores. Isso foi por muito trabalho, muito empenho, muita dedicação de um time. Porque eu sempre falo, e não foi eu sozinho, foi um time, foi nosso, a cidade é nossa. E eu sempre falo que para dar certo tem que ser assim, uma união de pessoas que têm a mesma visão de fazer com que a coisa dê certo. E deu certo. Ô Emerson, vamos voltar um pouquinho no tempo. Aqui funciona assim, vou lembrando as coisas funcionando, né? Vamos certo, conversando, vamos trocar uma ideia. Eu lembro que uma vez te encontrei, tu estava de frentista no posto de gasolina. É. Mas tu, por formação, tu é corretor, né? De imóveis. Na época eu já era corretor, mas quando em 2012 perdemos a eleição, Sim. nós tínhamos que trabalhar. Claro, não dá pra ficar parado. E aí, posterior àquilo, eu fui no posto de gasolina ali no Tio Hugo, pedi uma oportunidade. E o Tio Hugo falou, só tenho durante a noite e de madrugada. Eu falei, é isso que eu quero, não tem problema. Porque durante o dia eu tento fazer outra coisa. E trabalhei ali durante uma temporada inteira. Foi de outubro até fevereiro. Onde a partir dali, isso foi em 2013, em 2013, aí sim nós tivemos a oportunidade de encontrar um deputado na época e ser nomeado assessor da Assembleia Legislativa, sabendo do nosso trabalho, de vereador, de candidato a vice-prefeito. Foi assessor? Fui assessor também. Fui assessor também. Vai fuçando, a gente descobre. Eu não sabia. Juro, eu não Então, sabia. depois do posto de gasolina, que foi uma experiência assim incrível, né? De superação, de conhecer a madrugada, que a madrugada acontece de tudo, passa tudo por ali. Foram noites com vento, com chuva. É horrível. Eu já fui frentista Passando também. por momentos de dificuldade, mas nunca passei isso para dentro de casa, Sim. na minha família. Então, tudo isso serve de experiência. Não de lição, mas de experiência. E tudo a gente leva para a vida as dificuldades que a gente passou. Mas fui frentista e depois também. Mas antes disso, lá atrás, e aí lembrando, Aí vai. lá em 2005, 2006, eu também fui frentista, mas aí eu fui gerente de posto Ah, de é? gasolina lá em Tijucas. Ah, é? Isso, lá em Tijucas fui gerente de posto, também abastecia tudo, mas fiquei 1 ano e meio lá trabalhando e posteriormente voltei para Porto Belo. A gente está se enganando um pouquinho. Em 2012 eu fui eleito, perdemos a eleição para vice-prefeito. Tu era vereador? 2009 e 2012, tá certo. Tu era vereador, né? 2005 fui lá, fui Tijucas. Mas é isso aí, a vida é assim e não tem que reclamar, Não. tem que trabalhar. E não dá pra ter vergonha. Não tem vergonha, nunca tivemos É isso que vergonha. eu falo, porque quando eu tava vindo pra cá, eu juro pra vocês. Eu falo pra vocês, gente, porque tá a Lu, que é telespectadora nossa nata, que tá aqui o tempo todo, telespectadora na nossa plateia, né? E hoje a gente tá com a Nandinha aqui também. Oi, Nandinha. Fernandinha, não sei. Gente, só fazendo aqui, nos próximos a gente vai anunciar a data tudo, a Lu disse que é pra vocês virem assistir aqui pessoalmente, tá bom? Vamos voltando. Eu tava vindo pra cá e eu tava lembrando, porque em 2016, cara, eu tinha tentado ser corretor de imóveis. Eu tinha tentado trabalhar montando móveis. Eu já tinha tentado, o que mais que eu fiz? Fui trabalhar numa empresa que só fazia iluminação cênica para evento de painel de LED. Até gostava, assim, que é um setor que eu gosto muito, sim. E acabou que eu abri uma lavação de carro também, tentei tudo isso. E eu lembro que eu estava na lavação de carro, mas estava horrível. Às vezes lavava um carro no dia, 2. Aí tem uma pessoa que, não precisa falar o nome dele aqui agora, que a situação dele estava um pouco pior que a minha também. Né? Eu ajudei ele, levei para lá, nós dividíamos o valorzinho que tinha. E eu lembro que eu estava lá na lavação e tu me ligou. Tu me ligou não, Jean? Jeanzinho me ligou. Jean, meu irmão, são assim. Me ligou e falou, tava ele e o Lulu, me chamaram e a gente se encontrou lá no posto 4 Ilhas. Propaganda e posto 4 Ilhas. Vou passar aí o Gui. É o Gui, né? É o Gui. Giga. É o Giga. Daí me chamaram, a gente conversou e tu falou, mas vamos tentar, eu disse, vamos embora. A gente foi embora, foi um momento assim... A gente até fala que é um momento difícil. Foi difícil, foi fácil. Mas foi bom porque a gente aprendeu e eu dei esse rodopio todo, gente, para falar, porque assim, ó,
Quando eu entrei na administração pública, eu entrei por causa dele. E ele que me chamou, me convidou. E o Emerson eu conhecia, mas a gente se conhecia mais de vista assim, porque a minha amizade sempre foi com o Jean e o Lulu, que são os irmãos dele. Isso. O Lulu com certeza vai assistir isso aqui. Tenho várias fotos nossas, porque tem uma da lavação do Deco, lindo, nós dois. Mas, quer dizer para ti assim que até então eu já tinha trabalhado como funcionário público, mas eu não entendia a política pública como funcionário. Eu trabalhava mais em bastidor, assim, mas daí quando a gente chegou ali, cara, eu aprendi muito contigo. E eu gosto de contar essa história porque assim, ó, tu ensinou que o que não é meu, não fosse, porque a gente já tem essa educação de casa, mas tu tirou aquela concepção que eu tinha até chegar ali, que não dá para confiar muito em político, que eu tenho certeza que as pessoas estão assistindo, tem muita gente que pensa assim, no político é ligeiro, pode ver que tem um negócio em troca, mas cara, trabalhando contigo, eu sempre falei isso pra ti, trabalhando contigo eu entendi isso, o que não é meu, não é meu, o que é meu, e contigo eu aprendi que eu posso, eu fui contratado para fazer isso aqui, mas se eu posso fazer mais isso aqui, eu faço e mantenho isso, eu aprendi contigo. E na verdade, a gente iniciou o processo em 2016 com muita dificuldade também, muito difícil. E era voluntário, ninguém tinha uma grande estrutura. E quando o nosso material saiu, tiveram pouquíssimas pessoas que falaram, mas esse material está horrível, esse material está feio, xingavam. E eu falei, não, e é assim que nós vamos ganhar a eleição, e é assim que vai ser. E a gente foi conscientizando a população de Porto Belo, nosso time era nós, e pessoas que estavam junto conosco ali, e passaram a acreditar, e nós fomos motivando o grupo e dizendo que vai dar certo e a gente vai conseguir ganhar a eleição, mostrando para a sociedade de Porto Belo que a gente precisava de um grupo novo, de um grupo dedicado, de um grupo que tenha superações para fazer ainda melhor pela cidade. E foi conscientizando e a gente conseguiu ter êxito, ganhando uma eleição com 49%. Então nós fizemos 49,94% naquele momento em que algumas pessoas não acreditavam. E tinha gente que dizia que ganhava com 3 mil votos de diferença. Né? Mas é o quê? Mas é o grupo, nós, no Unidos, e você fez parte disso, para fazer o nosso material, fazer o nosso santinho, fazer nosso adesivo. Então foi tudo muito assim. E é por isso que a gente, quando entra, tem que dar valor. Tem que dar valor para aquilo que estão nos pagando. E quem nos paga é a população que está lá fora, é a gente da nossa cidade, aqueles que vêm nos visitar, que pagam o nosso salário. Então nós tínhamos que mostrar e fazer diferente. E o que eu queria, de aí muita gente está nos vendo, o que eu queria não era ser melhor. O que eu queria é demonstrar que era possível fazer, era possível realizar. E nós queríamos realizar, nós queríamos mostrar, nós queríamos trabalhar. Eu queria fazer obra, eu queria tirar do papel, eu queria fazer o Festival do Camarão que crescia a cada ano. Nós queríamos fazer um festival gospel que fosse diferente, com assistência social. Tinha o programa Criança Feliz, nós queríamos incrementar mais. O esporte não tinha um orçamento grande, a cultura não tinha um orçamento grande, e nós passamos a dar esse orçamento maior para quê? Para criar as oficinas que foram criadas e para termos realmente aquilo que era necessário, porque para mostrar para a nossa população que era possível. Nós entramos na gestão em 2017 com um orçamento de 79 milhões. O orçamento do ano passado bateu quase 400 milhões, fechando 2025. Então, Porto Belo hoje é uma cidade diferente. Então, esse ano deve fechar aí com quase 450, 500 milhões no ano. Então, para vocês verem a diferença da mudança em maneira de trabalhar a cidade. Que passaram o quê? As pessoas a ter confiança. O empresário a acreditar. Aquele que abre a lojinha, aquele que abre o café. Não é só aquele grande empresário, não é só o grande construtor. Quantas lojas não tinha no centro de Porto Belo? Quantas pessoas não passavam? E aí você vai lembrar disso, porque nós passamos algumas vezes, até com medo, da Avenida Atílio Fontana, que não passava. Era uma avenida chamada de Avenida Fantasma em Porto Belo. Então tudo isso nos deixa feliz, nos deixa orgulhoso. Por isso que deu o resultado que deu, de a gente hoje ter um grupo político que precisa se superar. Sim. Eu sempre falo, precisa se superar. Tanto que nós estivemos como deputado algum período, e nós conseguimos trazer para Porto Belo recursos que jamais imaginávamos que um deputado estadual poderia trazer. E nem tendo emendas, eu não tinha emendas como deputado, mas sim recurso de uma parceria
com o nosso governador, onde a gente conseguiu para Porto Belo quase 20 milhões de reais. Então é isso que eu falo, que a política do P maiúsculo é essa. Essa é a política do P maiúsculo. Olha, é inspirador tudo isso, é maravilhoso, sabe? Porque a gente vê essa construção de tudo, sabe? De tudo que tá falando assim. Às vezes se torna até maçante falar, mas é porque é inspirador mesmo, entendeu? Talvez isso aqui vire um corte só e as pessoas... será que foi isso tudo? E eu digo que é isso tudo, sabe o que a gente escuta muito na rua? E tu sabe disso. Porque as pessoas perguntam pra gente, que a gente é mais próximo, as pessoas perguntam. Acho que até a Nandinha já deve ter ouvido isso. E se ele não for eleito deputado, ele volta de prefeito de Porto Belo? Eu quero dizer que, na verdade, hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho a minha família dentro de casa, né? A minha esposa Mariane, o José Antônio, o Lucas Emerson. Tenho a minha família, que é meu pai, meus irmãos, e eu sempre vou ouvi-los. Eu tenho certeza que o trabalho que nós vamos realizar e o que a gente quer, na verdade, para a nossa região, é nós mantermos essa cadeira aqui. Nós temos hoje uma cadeira eleita aqui na região, que é a cadeira da deputada Paulinha. Então nós precisamos manter essa cadeira aqui. Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Tijucas, não podemos perder essa oportunidade de manter a liderança aqui na nossa região. Para quê? Para acontecer o que está acontecendo. Ou você acha que o deputado que não é da região vai destinar 20 milhões para Porto Belo, vai destinar 12 milhões para Itapema, vai destinar quase 10 milhões para Tijucas, vai destinar quase 5 milhões para Bombinhas, lutar por acessos como nós estamos lutando, o acesso Porto Belo Bombinhas que vai sair do papel, ajudar no Morro do Encano, ajudar nos moles de Tijucas, no desassoreamento do Rio Tijucas, sim, sem ter essa liderança aqui. Eu acho muito difícil. Não é difícil. Por isso que eu vou me dedicar a essa eleição de 2026. Sou pré-candidato a deputado estadual e vou trabalhar muito com o nosso time, com o nosso grupo. E aí eu falo que nós temos um time que vai buscar junto, está unido para isso, para a gente conquistar essa cadeira que hoje ela existe. Eu fico doido quando alguém vem e comenta que vai votar em alguém que nunca pisou aqui. Mas tudo louco, bem. Louco. Tudo bem, isso não é. A gente deveria ter a consciência, né? Independente de qualquer coisa, e hoje é independente de partido, independente de pessoas, a gente tem que pensar no projeto da nossa região, da nossa cidade primeiro, mas da nossa região. Mas claro que a gente respeita as opiniões, porque nós vivemos onde? Nós vivemos num país democrático, né? Então tá tudo certo. A gente respeita. Mas, falar bem antiga, a gente respeita a situação. É isso. Mas... E vamos respeitar, eu estou respeitando tranquilamente. Lu? Não, mas é que nesse programa aqui ele é monocrático, né? Quem é que manda... tô brincadeira. Mas, assim, o Emerson, cara, é tanta coisa, tanta história, tanta... Tem muita, assim, tem muita. Eu lembro que quando a antiga... Vamos falar um pouquinho de antigamente? Quando vocês moravam aqui, o teu pai morava aqui no centro, e a gente brincava nessa rua tudo, e eu passava, e quando eu cheguei a morar aqui, conto num... Que não tinha pavimentação? Não tinha nada. E o meu sonho era conhecer a praia, eu não conhecia a praia. Eu fui conhecer a praia com 14 anos. E eu cheguei, a rodoviária era aqui no centro de Porto Belo, chegou, fiquei umas 2 horas esperando meu irmão vir me buscar, e eu louco por conhecer a praia, mas não tinha, daí morrendo de medo, porque imagina, eu saí do interior, eu falava porta, e cheguei aqui, queria conhecer a praia. Aí quando meu irmão chegou aqui para me buscar aqui na rodoviária, ele falou, a praia é aqui, 100 metros. Me levou ali, foi a maior emoção da minha vida. E quase ficasse morando na praia, né? Quase fiquei. Cara, era gostoso, vamos ser sinceros. Era vila. A gente brincava na rua de bola, brincava na rua de vila, taco, brincava de... Aí a gente fala que antigamente não tinha esse perigo, claro, hoje... Tinha farra do boi, que hoje não pode mais? Não pode. Não, de maneira nenhuma. Mas tudo bem. Mas quem gostava era o Lulu. Lulu. O Lulu gostava. Na época podia, né? Aí foram maltratar, acabou virando maus tratos, não pode mais, acabou. Tá tudo certo. Daí, por que eu tô falando assim? Porque naquela época era gostoso, porque era uma vila. Porto Belo foi crescendo, assim, foi desenvolvendo, só que ela estava tendo um desenvolvimento desordenado, entendeu? A gente sabia, porque a gente começa
procurar e conversar, a gente sabe. Empresas querendo vir para cá, mas Porto Belo não oferecia uma estrutura. Aí é nesse ponto que eu quero chegar. Que tu falou da Avenida da Atílio Fontana, que era a Avenida Fantasma. A gente sabe que muitas outras ruas aqui eram fantasma. Porto Belo, eu lembro que em 2000, vamos falar 2006, 2004, por aí, eu lembro que eu sentava aqui na praça, aqui só faltava passar um negócio, um feno rodando na rua, assim, não tinha ninguém. Aí Porto Belo veio com um crescimento desordenado. Aí vem Emerson Stein. Eu lembro que no primeiro ano já foi uma revolução. Gente, só para esclarecer para vocês aqui, eu era diretor já era diretor no canto dele, a gente não dormia, tá? Ele mandava mensagens 3, 4, 5 horas da manhã para nós, já limpar, precisa resolver isso e tudo. Eu lembro que a abertura do Festival do Camarão 2017, nós estávamos fazendo a calçada. Nós estávamos fazendo a calçada da praça, porque você queria entregar a praça, e o Festival do Camarão foi sucesso, foi a coisa mais linda do mundo. Esse cara aqui, ele botou a mão. Eu acho que eu tenho alguns registros lá ainda. Outra coisa, verdade, a ponte do Rio da Vina. Nós viramos a noite ali. E não é prefeito de fazer storyzinha e deixar o povo vazar. Ele botou a mão na massa, a gente ficou a noite inteira ali para fazer a coisa acontecer. E aí, Ed, na verdade, isso é mostrar para a população que a gente está aqui para se dedicar, para se superar. Isso. E em outubro de 2017, quando a gente estava com essa praça aqui que ficou 4 anos abandonada, e nós terminamos ela nas vésperas do festival, do primeiro Festival Camarão nosso, nós estávamos lá assim com a equipe toda pegando junto e colocando PVI, terminando o galpão e tudo, e está tudo certo. Porque nós temos que fazer isso para quem? É para as pessoas, para a população. Claro. E quando nós tivemos a avaria na ponte aqui, foi em 2018, se eu não me engano, em fevereiro de 2018. Foi 2018? Foi em fevereiro de 2018 que a ponte deu avaria, ia cair a ponte, e tivemos que fechar a ponte, e tivemos que arrumar uma chapa de ferro para botar em cima da ponte, e tinha que ser naquele dia. E não tinha outro dia, nós tínhamos que arrumar a ponte, fechar e abrir. Fechamos às 10 horas da noite e abrimos ela às 5h30 da manhã, e todo mundo trabalhando, pegando junto. Mas isso é o quê? Isso é superação. Isso é demonstração para as pessoas de que nós estamos ali fazendo por ela, pelas pessoas e pela cidade. E você fala bem, eu passava por um buraco durante a noite e no outro dia tinha que arrumar. Eu passava por uma iluminária apagada e tinha que arrumar. E avisava o secretário, avisava as pessoas que estão ali para isso. A pessoa que quer vir para o setor público tem que saber que ela está ali para se dedicar. Ponto. O nome já diz, né? Servidor, né? Ele está ali para servir. Agora, se você não quer servir, se você não quer se dedicar, se você está desanimado, então você tem que procurar outra coisa para fazer. Mas enquanto você estiver ali, não tem horário, não tem dia, não tem. Entende? Porque era final de semana, eu ficava meio assim, sábado e domingo eu saía para ver a cidade. Era prefeito da cidade, não, mas hoje, sábado, domingo, tem que ir, tem que olhar. Claro que depois a gente diminui o domingo, fica no sábado. Mas aí tem a equipe, né? Tem equipe que tem que estar junto, está sempre monitorando, está sempre... Então, é isso que eu falo, o serviço público, a gente tem que se dedicar, né? A gente tem que estar junto, a gente tem que dar o exemplo, tem que mostrar para a equipe, ser o primeiro a chegar, né? Organizar, aqui desse jeito, e as pessoas já me conheciam quando eu chegava, que o palco estava aqui, que você sabe disso. Não, mas o palco não está bom, hein, pessoal? O que vocês acham melhor assim? Então vamos colocar melhor assim. E ficou melhor assim. Né? Ou outras coisas que a gente chegava e dava opinião, mas ouvindo sempre o funcionário, ouvindo as pessoas, mas a gente tinha que realmente estar junto e dizer, não, pessoal, vamos fazer assim. Entende? Então, para dar certo, eu não tenho dúvida que tem que ser assim. Você tem que estar unido, você tem que ter uma palavra firme, uma palavra forte, porque as pessoas esperam de você atitude. Porque é a atitude que vai fazer a diferença lá na frente. Com certeza. Quanto tempo de Leonardo? 34. Ah, tá bom, estamos com tempo. Faz os 6 minutos. Não, vai longe ainda aqui o negócio. Quer um café? Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. Peraí, Lu. Pode valer, fala. Aí, ó. Agora tem microfone. Isso. Emerson, eu não sou de Porto Belo, fazem quase 6 anos que eu moro aqui.
E eu já escutei muito falar isso, existe um Porto Belo antes e um Porto Belo depois do Emerson. Eu já cheguei aqui, já estava na tua administração. E o que eu sempre tive muita curiosidade em saber? De onde veio esse olhar visionário do Emerson? Por quê? Porque a gente vê que as pessoas que são nativas daqui, elas têm um posicionamento e uma visão muito diferente da que você teve e que você tem, um olhar de mundo, que existem coisas muito boas que podem ser trazidas para Porto Belo. E a gente vê isso em ti. E aí eu pensava, não, é que o Emerson veio de fora. Então ele já veio com essa visão. Agora, escutando a tua história, tu me diz, eu moro há 45 anos aqui. Então, assim, eu vejo que aqui em Porto Belo, até hoje, falta essa visão. Essa visão de fora, de um desenvolvimento mais atual. Aqui, principalmente o centro da cidade. E eu sempre questionava isso. Nossa, o Emerson deve ter vindo de fora. Porque ele é um homem visionário. Ele conheceu o mundo e trouxe para dentro de Porto Belo. Isso sempre foi uma curiosidade minha, de entender esse Emerson que trouxe o progresso para Porto Belo. Pode responder. Tá? Pode falar, que funciona assim. Sim. Tá. Na verdade, como eu falei, primeiro, no campo político. Meu pai era assim, os adversários eram assim, e eu não gostava de ver aquela briga política. Eu gostava de ver as coisas resolvidas, as coisas que precisavam ser atendidas. Eu sempre teve esse jeito de... A cidade de Porto Belo, precisava se desenvolver, precisava de alguém que precisava abrir a cidade, precisava entender que nós precisávamos gerar emprego, gerar renda para a nossa cidade de Porto Belo ser olhada, ser vista. E ela não era assim. Vai construir um prédiozinho aqui de 3, 4 andares. E um dia eu passei na BR-101, e aí passando Itapema, eu não olhei para os prédios, eu olhei para a van. Olhei para a van e falei, um dia Porto Belo vai ter uma van. As pessoas estavam no carro e falaram, mas como? Tá maluco? Vai ter uma van dentro de Porto Belo? Um dia vai ter uma van dentro de Porto Belo. E aquilo ficou na minha cabeça. E não viajei o mundo. Eu não estive viajando pelo mundo. Mas é fato, é notório, de que você passa numa avenida, se você olha que a avenida está pintadinha, está bonita, está organizada, não tem um mato, opa, te chama a atenção. Se tu passa na cidade, tem um postezinho pintado, tudo bem iluminado à noite, bem organizado, uma praça bonita, opa, tá diferente. Então é isso que tem que fazer. A cidade tem que estar bonita para os nossos moradores e também para pessoas que vêm nos visitar. E aí um belo dia eu estava na prefeitura, estava um empresário nos visitando, na sala ao lado da minha, eu ouvi aquela voz, é o Andorinha, empresário de Itapema, Andorinha. Abri a porta e falei, Andorinha, olhem só como é que é as coisas, foi em 2017. Tu não é amigo do Luciano Hang? Ele, sou. Tu não é dono daquele terreno ali na Avenida Governador Celso Ramos, cheio de mato, do lado tem uma terra de construção e coisa, por que não fala com o Luciano para botar uma van ali? Tu diz, Emerson? Digo, porque todo mundo entra pela Avenida Governador Celso Ramos. Quem vai a Bombinhas, quem vem no verão, todo mundo entra para Porto Belo, entra e sai. E a região inteira faz Tijucas botaram. E deixei, tá tudo certo, atendi ele lá. E aquilo passou. 10 dias depois, chega na prefeitura, o pessoa ligada ao Luciano Hang, bota eu no telefone do Luciano Hang, e ele me ligando, final do ano nós vamos inaugurar uma van em Porto Belo. Eita, lei. Eu não me acreditei naquilo ali. Não, o senhor está falando, não, o projeto já está sendo feito,
Vai ser no terreno, na Avenida Governador Celso Ramos, e vai ter cinema. Vai ser a única na região que vai ter cinema. Então é isso, e você não pode perder o time das coisas. E as coisas acontecem no momento que é para acontecer. E naquele momento aconteceu. Então é isso que eu falo. As oportunidades estão aí para serem tiradas do papel. E você não pode parar. Uma vez me falaram que o prefeito Emerson era muito acelerado. Só que a cidade precisa andar. A cidade precisa andar para frente. Não pode parar, não pode ficar estagnada. Porque se ela para, você sente, as pessoas sentem. Começam a desanimar, o sorriso não sai mais, começa a diminuir o investimento, as pessoas passam a não acreditar no empreendedor, nas empresas, para a cidade. E isso tem que estar acontecendo. É por isso que eu sempre... e a pergunta da Lu foi muito interessante, né? Não é porque eu não sou daqui, mas eu vivo aqui há 45 anos. Conheço Porto Belo de ponta a ponta. Do Araçá ao Sertão do Valongo, até Santa Luzia. E te dizer, Lu, que você não precisa ser de fora e ter viajado o mundo todo. Você precisa ter o quê? Olhar. Olhar simples, porque às vezes uma coisa simples faz a diferença. Detalhes. Um detalhezinho de um banquinho, de um vaso florido, de uma iluminaçãozinha, para você sentar com a família. Ou então, uma pracinha, ou então, uma quadrinha de esporte, ou então, uma praça que tenha o dog park, que nós temos uma em Porto Belo, que precisa de atenção e tudo mais. E eu acho que é isso aí. Existem projetos importantes acontecendo na cidade de Porto Belo, mas precisamos mais. O desenvolvimento está aí, nós precisamos de planejamento, mobilidade urbana precisa estar sempre atento para isso acontecer. Nossa saúde, nós temos um posto, uma UPA 24 horas, que nós iniciamos num processo, num trabalho, Lu, de iniciar lá no nosso mandato a parceria público-privada. O que é parceria público-privada? E nós mudamos o plano diretor para isso e colocamos lá no plano diretor que o empreendedor tem uma área institucional que pode ser permutada por construir para o poder público, para a sociedade. Ou seja, aquele terreno que está na Vocan, que tem uma UPA, é do município de Porto Belo. A Vocan construiu, mas é dinheiro do município, não é dinheiro da Vocan. Por quê? Porque nós demos um terreno para ela e ela foi lá e construiu a UPA. A parceria público-privada é isso, mas tudo é do município. Eles fizeram e cumpriram com a sua palavra e tiveram o seu terreno. Então, isso é tirar do papel projetos importantes, como os moles do Rio Perequê. A mesma coisa, outorga onerosa. A outorga onerosa não é do empreendedor, a outorga onerosa é do município. Ou seja, as pessoas pagam para você fazer o quê? Construir mais. Então paga para o município. Então o dinheiro é do município. Se sai alguma obra que a associação fez em parceria com o município, eles estão só fazendo o quê? Sendo o indutor da obra. Mas o recurso e o dinheiro é do município. Ah, é? Tá, as pessoas têm bastante curiosidade dessa questão de outorga onerosa, essas coisas assim. Que eles falam, mas também o cara está construindo um prédio de 30 andares ali, se der nada para eles. E realmente a gente vê que tem algumas coisas que é assim, mas tipo... Só funcionou porque onde é que se buscou essa situação e descobriu que dava para fazer essa situação de fazer essa outorga onerosa, como a gente sabe que teve tantas obras em Porto Belo que foram feitas por empresa privada. Ela já existia no plano diretor e foi regulamentado a partir do momento que entramos no município. Aí modificamos mais ainda os embaçamentos e a construção dos prédios, o que precisavam ser feito. Para você poder construir mais, você tem que pagar mais. E agora tem aí em Porto Belo sendo instituído o TPC, que é a troca de potencial construtivo. Ou seja, eles vão trocar o terreno e você vai ter um prédio mais alto. E aquela área fica para o município. Então é isso aí. E nós temos também em Porto Belo, também no plano diretor, que é o plano de habitação do município de Porto Belo, que é o fundo que tem lá um recurso para quê? Para construir casa popular para as pessoas que precisam. E isso veio o quê? Uma porcentagem de 5% da outorga onerosa. Então, toda a outorga onerosa do município tem 5% que fica no fundo. Para ser construído o quê? Casa para aquelas pessoas que mais precisam. Foi a Emerson que inventou isso?
essa porcentagem foi nós que colocamos, entende? Mas isso já existia no plano diretor anteriormente e nós regulamentamos. Para hoje nós temos esse recurso. Hoje tem um bom recurso lá que precisa ser utilizado e que tenho certeza que o prefeito vai utilizar. Ô Emerson, deputado Emerson Stein, qual foi aquela curiosidade que você tinha e acabou descobrindo quando virou deputado? Porque as pessoas têm muita curiosidade, porque assim, ó, tantos cargos, se tu conversar, tem algumas pessoas que tem, porque é deputado estadual, deputado federal, senador, e vai. E tá, aí as pessoas dizem, tá, mas pra que tudo isso? O deputado estadual, nós temos 40 deputados estaduais. Sim. Hoje. Cada região tem deputados e elege mais um ou dois de outra região, e por isso que eu falo da importância do deputado aqui na nossa região. Por quê? Porque o deputado na Assembleia Legislativa ele é um voto, mas um voto importante. Sim. Que o governador, quando manda um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, ele precisa do deputado para aprovar as leis. Projeto que ajude as pessoas, que ajude os catarinenses, ele precisa, e aí é a importância. Nós aprovamos leis, nós fizemos requerimentos, nós fizemos indicações, fizemos moções de repúdio, moções de apoio, de aplausos, fizemos projetos de leis importantes que tiramos do papel também, nós aí falando eu, né, a nossa equipe fez ali e ajudou muito. E também o deputado é como se fosse o vereador da cidade. Pede para o governador, vamos fazer lá na SC 410, que liga Tijucas a Nova Trento, vamos indicar para o senhor fazer 3 trevos alemão, as rótulas, inclusive estão licitando agora, vai sair, mas nós pedimos praticamente todos os anos para que fosse realizado. Então isso o deputado faz também, mostra para o governador, né, mostra para os secretários de Estado qual a importância daquela obra, desse investimento, para o bombeiro, para a AMA, para a PAI. Então, isso aí a gente mostra. É o porta-voz da região. É isso mesmo, é isso, um porta-voz da região. Na cidade, o vereador é o porta-voz do bairro. Com muita importância. Por quê? Porque você ter uma liderança aqui é diferente de você não ter. Com certeza. Por isso que eu fico louco quando a pessoa vota alguém que vai lá na coisa. Para nós partir para a finaleira, que a produção já está aqui, ó. Estamos gostando, tá lindo? Vamos falar do Emerson agora. Não deputado, não prefeito, nada. Para nós partir para um... Não, assim. Qual foi teu... Eu acho que eu sei qual foi, mas deixa ele responder. Tua maior perda? Tiveram algumas decepções durante a vida, mas a maior perda da minha vida foi minha mãe. Ela era nosso porto seguro. Ela era a pessoa que a gente chegava, ela já sabia o que estava acontecendo. Chegava na casa dela, o que está acontecendo, Tom? Chamado de Tom. E eu dizia, não, nada, mãe, está tudo certo. Não está certo. Te conheço, o que está acontecendo? E aí a gente se abria. E te digo isso porque ela foi muito nova, né? E a gente sentiu muito isso. E hoje ela faz muita falta. A mãe tem os netos que ela não viu, nasceram, que era um desejo dela ver, né? Mas eu tenho certeza que lá em cima ela está muito orgulhosa. Pelos filhos que tem. Não estou falando só por mim. Com certeza. Pelos filhos que tem, que nenhum foi no mau caminho, todos têm a sua família, todos têm os seus objetivos, têm conquistado. E ela mandou para uma pessoa, ela não mandava porque ela era orgulhosa, ela, né, viu o filho bem, mas ela mandou para uma pessoa e antes de falecer, ela disse, estou orgulhosa. Nossa, mas é ela, né, a maior perda. E algumas decepções que às vezes acreditamos e confiamos em algumas pessoas que não deveríamos. Mas Deus nos mostra certinho o que é, quem são e quem foram. Mas está tudo certo. A gente supera isso e vamos tocar o barco para frente, né? Então, a minha mãe foi a nossa base de tudo, assim como é a tua mãe, assim como com certeza. Tem o pai, mas o pai é um pouquinho diferente, de que temos o mesmo amor, mas a mãe é aquela que a gente chegava de madrugada, né? Nos esperando acordada para saber se chegou bem.
né, que chegava, tirava o tênis e entrava descalço e chegou, filho. Então, essa é a mãe. Esse é o amor de mãe. Que a gente tem que respeitar a nossa mãe, a gente tem que dar o carinho enquanto ela está viva, enquanto ela está aqui. Porque depois é só saudades. E muitas saudades. Imagina. E teu maior ganho? Acho que eu Minha sei maior já também. alegria, não tenha dúvida alguma que foram meus filhos. O Lucas Emerson primeiro, aquele carinha irradiante, aquele carinha feliz da vida. E depois veio o José Antônio, que a gente não estava esperando muito o José Antônio, mas veio e está tudo certo. Deus abençoou. É benção. Mais um menino e vai fazer 1 ano agora em agosto, dia 24 de agosto. O Lucas fez 3 anos agora, há pouco tempo atrás. E também o ganho, né? Eu acho que é importante. Com a Mariane, que a Mariane entrou na minha vida trouxe isso tudo, né? Trouxe alegria, trouxe a felicidade de uma família. E eu tenho muito amor, muito carinho por ela, pela família dela também. E, claro, que em segundo plano, né, a nossa trajetória política, P maiúsculo, né, que eu sempre falo. Né, que vocês nunca vão ver o Emerson dizendo que foi para minha satisfação. Não. Se for para dar certo, que Deus abra as portas. Né? Porque o que a gente quer ali é ajudar as pessoas e ajudar a cidade. Eu sempre que encontrava o governador, dizia: governador, precisamos de mais um recurso lá. Mas de novo, governador, precisamos. Eu incomodei ele tanto, esses 3 anos de deputado, para nós, esse recurso do acesso. E estava saindo agora, estava quase na marca do pênalti para sair, estava na marca do pênalti, mas está tudo certo, daqui a pouco vai sair. Mas é isso, né? Para realizar, para entregar para as pessoas. Então, foram as nossas maiores conquistas. Né? E tem meus irmãos ali, dando suporte, dando apoio, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, de dificuldade, a gente vê quem é que levanta o telefone e clica lá, como está. É nesse momento que a gente vê as pessoas. É nesse momento que a gente sabe quem é quem. Né? Não é só por interesse, mas é por amizade. E aqueles que esquecem, mas esqueceram e aí é para eles mesmo. Então não é para mim, né? Então eu jamais vou esquecer das pessoas que sempre estiveram junto, desde o início. Desde lá da primeira eleição, lá em 2004, quando eu fui candidato a vice-prefeito a primeira vez, e não me elegi, fui candidato a vice-prefeito e não me elegi em 2004. 2008 fui vereador. 2012 perdi a eleição para vice-prefeito. Não era para ser vice-prefeito, era para ser prefeito. Até quando a gente sentou para conversar aquela vez lá, a gente sentou, eu falei: se for vice-prefeito, nem vou. Verdade, então não era para ser, então era para se dedicar à cidade como prefeito. Então, uma trajetória que eu não conquistei sozinho. Isso aí eu sempre vou levar para a minha vida, que tem muitas pessoas importantes nessa trajetória desde o início. Eu não posso esquecer do meu pai, o Totó, em que ele me deu sempre a visão política da coisa. E sempre me pega no pé e dizendo: vai lá visitar tal pessoa, vai visitar tal pessoa, não esquece, como é que está, como é que não está. Isso a gente precisa também do estímulo, né? Sim. Vai dar certo, não vai dar certo? Tem certeza que tu vai, tem certeza que não vai? O que tu quer fazer? Então, esse é o amigo também, né? E a gente tem que ter os amigos de verdade. Os amigos de verdade não é aquele que só bate nas tuas costas no momento fácil e no momento alegre. Mas é nos momentos de dificuldade e para te dizer: calma, peraí, não é assim. Vamos por outro caminho? Ou, tá certo, vamos junto. Então, esses são os verdadeiros amigos. É isso daí então, mano. Obrigado, meu irmão, obrigado. Meu amigo. Show de bola. Tá? Vamos fechar com aquela pergunta. Ó. O que o Emerson de hoje falaria pro Emerson? O que o Emerson de hoje falaria pro Emerson de... Quando é que foi vereador a primeira vez? 2008. Foi 2008? A primeira vez que saiu candidato a vice? 2004. O que o Emerson de hoje falaria pro candidato a vice-prefeito Emerson de 2004? O Emerson está no caminho certo. Show de bola. Gente, seguinte, título desse talk de hoje vai ser Política com P maiúsculo. Adorei isso, tá? Conversei com um cara aqui que eu considero demais, é um irmão para mim, família toda, na verdade, a gente é muito chegado,
Por isso que eu fiz questão de convidar. Obrigado. E fiquei muito feliz que ele aceitou, porque é inspiração. Esse cara é inspiração. E não é porque eu estou na frente dele, porque ele sabe que eu defendo ele quando não está junto, porque a gente conversa bastante. Vou continuar defendendo, porque eu conheço o Emerson, que não é o deputado, não é o prefeito, não é o vereador. Eu conheço o Emerson Stein, filho do Totonho, filho da Terezinha em memória, que foi uma pessoa maravilhosa. Eu falo isso porque eu conheci, convivi dentro da casa deles. Então é inspiração e com certeza hoje daqui vai sair muita mensagem boa para muita gente, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez agradeço a Lu Arcari Café ali. Obrigado, Lu. Obrigado pelo espaço e pela espaço. parceria que a gente tem. Quero agradecer a Pixel Soluções, meu amigo Lúcio, tá? Parceirão também. E vários outros que estão vindo Posso aí. dar mais uma Claro, com mensagenzinha? certeza. Nunca desista de seus sonhos. Mas nunca desista de seus sonhos e não passe por cima de ninguém. Sempre ao lado. Porque se você passar por cima de alguém para chegar no seu objetivo, lá na frente tenha certeza de que não vai dar certo. Não falo mais nada. Tchau.